Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônica, capítulo 32, versículo 1. Diz assim, vou ler com vocês aqui pela transmissão. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou-se apoderar delas. Vou ler numa outra versão. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quem fez isso? Senaqueribe. Ele invadiu Judá e tentou conquistá-las. Primeira coisa que me chama a atenção nesse livro, nesse versículo: depois destas coisas. Diga, depois destas coisas. A minha versão fala depois, comigo, depois de tudo. O que são estas coisas? O que é o tudo que Ezequias fez? E ele fez com fidelidade. Não dá tempo de nós mergulharmos nos capítulos anteriores, 30, 31, que relata todo o feito do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que, quando assumiu o trono, ele colocou como prioridade. Todo presidente, todo rei, quando assume, ele monta as suas regras, as suas prioridades, a sua conduta, a sua postura, seu plano de trabalho. E Ezequias não foi diferente. O rei Ezequias, quando assumiu o trono, a prioridade dele, número 1, nada foi mais importante, nada foi mais prioritário do que isso: restabelecer a comunhão com Deus, restabelecer o culto a Deus, reconectar-se a Deus, colocar no lugar aquele que nunca deveria ter saído daquele lugar: a presença de Deus, a intimidade de Deus, a comunhão com Deus. E para isso ele chama os sacerdotes, os levitas, para fazer uma coisa que é de suma importância. Ele começou a fazer uma faxina, ele começou a fazer uma limpeza. A casa de Deus estava uma imundície, suja, com coisas erradas, destruídas, quebradas. E ele buscou, junto com os levitas, com os sacerdotes, limpar o templo, tirar todo o lixo, limpar para que pudesse aquele lugar ser um lugar novamente em que o Senhor pudesse estar presente. Eu lendo isso e vendo essa história, eu falo: Senhor, nos nossos dias, ajuda-nos a ter esse entendimento de limpar o templo. Talvez quantos que estão precisando que o Senhor volte a fazer morada. O Senhor está distante porque aquele templo está sujo, poluído, precisa ser restaurado, precisa ser transformado. Depois de tudo, depois de todo esse processo, depois de voltar à origem, depois de voltar à essência, como aquele cântico: eu quero voltar à essência da adoração, depois de voltar ao propósito, depois de voltar ao momento da reconstrução, ao lugar da entrega. Um dia eu conheci o Senhor. Quantos hoje, até hoje, depois de conhecer o Senhor, se afastaram? É tempo de voltar à origem, voltar ao âmbito
da presença, voltar aonde tudo realmente foi vida, foi luz, voltar à presença de Deus. Depois de tudo isso, ambiente de cura, de restauração. Tivemos consagração ontem, e uma frase que foi mencionada aqui: quantos são abençoados, vêm para uma igreja, buscam o Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, ajuda-me, Senhor, uma porta de emprego, e depois que ele recebe, nunca mais volta à presença de Deus. Não estou falando da igreja, mas à presença de Deus. Depois de tudo que o rei Ezequias fez, ele consertou, ele transformou. E isso é uma coisa que me chama a atenção, que é um marco. Ele voltou a colocar o marco, a prioridade ao Senhor. Tudo começa com Cristo. A minha nova vida começou com Cristo. Eu tenho certeza que a sua vida também começou em Cristo. A sua salvação veio por Cristo. E aí vem ao meu coração a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Por que você passou a seguir Jesus? Você já se perguntou? Por que você segue Jesus? Lembra quando você entregou, se você entregou a sua vida a Jesus? Qual foi o motivo? O tempo não pode apagar isso. Isso é o que fez mudar o caminho do meu antes do meu hoje. Por isso que chama renovo, restauração, nova vida, transformação, reconstrução, conversão. Se converteu. Não é que eu mudei. Eu nasci de novo. Não é só uma mudança, é um novo nascimento. E isso não pode ser esquecido. Não pode ficar à deriva. E o rei Ezequias fez isso. Eu não posso esquecer o que Deus já fez por nós. Precisamos retomar, colocar Deus no lugar de destaque, no lugar de prioridade. Hoje, ano de 2021, no mundo, em vários lugares, e até vários lugares que eram uma igreja, Deus deixou de ser destaque. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Em vários momentos, vemos outras prioridades que não sejam a palavra de Deus, outras prioridades que não sejam que Ele vive, que reina para todo sempre, que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Outras prioridades que não seja, não é glória do homem, não é poder do homem, não é dinheiro, é prostração, é adoração, é entregar a Deus tudo e todas as coisas. A Ele honra, a Ele glória, não a mim, homem. Quem sou eu? Eu sou um caco de barro. Voltar à essência do que é o Senhor. E nesse voltar à essência, a gente vê que em muitos lugares, muitas igrejas estão deixando de ser igrejas. Pastor Rogério, eu ando um pouquinho por aí, pastor, tem lugares que assim, era uma igreja linda, hoje é um salão de festa. Outros países, hoje é um cinema. Hoje é tantas outras coisas. Por que não é mais igreja? Não é mais moda. Como que servir ao Senhor é moda? Não está mais. As pessoas começaram a ter outras prioridades. Outras coisas passaram a ser importantes. A frase que eu escrevi aqui, ó: a razão de estar no lugar onde o Senhor te colocou. Qual é a razão de você estar no lugar onde o Senhor te colocou? Você entende isso? Você pensa nisso? Quantos se esfriando da fé, que esqueceram do propósito maior, da razão de eu estar aqui? Não é por ter, não é por conquistar, não é por quantas vitórias eu tenho, por quantas falhas, quantas vezes eu caio.
é por quem me chamou, é por conta dele, por causa dele. Eu nunca posso me esquecer disso. E parece que o rei Ezequias, antes de todas as coisas, antes de tudo, ele priorizou o Senhor. Priorize o Senhor. Priorize o Senhor. Temos enfrentado nesses nossos dias, na nossa geração, que eu entendo que outras gerações tiveram lutas, a nossa geração tem enfrentado talvez uma das maiores lutas. E essa maior luta, para mim, é o esfriamento. O esfriamento do crer. É o distanciamento do Senhor. Eu fico lendo as escrituras, Sodoma, Gomorra, a lascívia, o prazer carnal e todo o pecado e fico pensando nos meus dias, Senhor, parece que nós estamos voltando ao tempo de Sodoma e Gomorra. Misericórdia, Senhor. E aí me lembro da frase de Martin Luther King Jr. Falando assim, não me preocupa o quanto os maus têm se feito e têm acontecido, o que me preocupa é a ausência dos bons. Aonde está a igreja do Senhor? Como nós temos nos posicionado? Em quem você tem confiado? Inclusive, os irmãos sempre me perguntam o tema da mensagem, pode por esse. Em quem temos confiado? Em quem você tem confiado? Aonde está a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode repetir, Lagoinha? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você crê nisso? Glorifica o Senhor. Vamos levantar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu estou vivo. Eu venci. Você venceu. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nos levantamos em oração. Nesses dias temos nos posicionados. Temos nos levantado em oração. Temos nos levantado também em consagração. Eu falava de ontem, sábado pela manhã. Nós tivemos uma consagração aqui na igreja. Sábado sim, sábado não. Temos ultragás no portão. Temos consagração. Ó, sábado sim, sábado não. Temos consagração. Aleluia. Se você não veio, venha no próximo. Deus tem algo especial para você. Eu creio nisso. Ah, pastor Rogério, sábado acordar cedo. Sábado levantar cedo para orar ainda. Aí tá pedindo muito, né? Os nossos adversários, eles não dormem, bramando, lutando para nos destruir, para nos devorar. Nós temos orado, temos consagrado. E eu quero aproveitar esse momento da palavra para instituir, assim como Jesus com 33 anos foi para a glória, eu quero instituir aqui a partir de segunda-feira, amanhã, 33 dias de jejum. Você pode consagrar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar. Pastor Rogério, o que é jejuar? Eu vou me alimentar nesse ambiente, momento de me alimentar, porque meu corpo físico quer comer. Eu estou com fome. Nesse período de 30 minutos, 40, 1 hora que eu estiver almoçando, eu não vou ingerir alimento físico para o corpo. Eu vou ingerir o quê? Alimento para o espírito. Vou alimentar o meu espírito. Vou dedicar um tempo para orar, para meditar nas escrituras, para falar com o Senhor. Eu queria te convocar a fazer isso. Amém, Lagoinha? Amém. E vamos terminar no final de semana da ceia do Senhor, para a glória do Pai. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo maravilhas em nosso meio. Jejum. Nós temos orado,
temos consagrado. Oração e jejum, força do Senhor em nossas vidas, por nós estarmos fortalecidos no Senhor, protegidos, guardados. Continuando no texto, e o rei Ezequias fez isso, versículo 10. Por que vamos nos preparar, pastor Rogério? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que estar? Porque vivemos em uma guerra. A gente não sabe quando vem o inimigo, mas quando ele vier, estou preparado, estou no Senhor, estou clamando pelo Senhor. Quem há de me defender? O Senhor. Versículo 10. Senaqueribe, rei da Síria, rei poderoso, de exército, tinha tomado Judá e mandou um mensageiro para Ezequias, dizendo o seguinte: em que vocês baseiam a sua confiança? Eu gravei esse versículo aqui, que é o tema que eu queria falar nesta manhã. Agora eu vou começar a pregar. Em que vocês baseiam a sua confiança? O rei aqui da Síria, o inimigo, ele queria fazer uma coisa: minar a fé, minar a esperança, minar a confiança do povo. Em que você baseia a sua confiança? Para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. O rei que está falando para vocês o que vocês têm que fazer, ele é mentiroso. Não confie nele. Versículo 12. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Ezequias consertou: não são vários deuses, são um Deus. Nós devemos seguir o Deus, Jeová Jiré, o Deus poderoso. E aqui o rei da Síria, o inimigo, vem zombar, trazer dúvida. Versículo 13: vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizeram a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Amedrontando, trazendo o currículo dele, do que ele já tinha feito até então, destruído todas as outros povos, querendo trazer medo. Versículo 15, continuação do versículo 14. Como então o Deus de vocês, e ele ainda falou Deus, aqui é com letra minúscula mesmo, no sentido de majorar, diminuir, achacoalhar, o Deus do povo de Israel, o nosso Deus. Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Eu volto a perguntar para você: em quem você tem confiado? Em quem você tem acreditado? Senaqueribe aqui, o rei assírio, ele traz o currículo das conquistas deles. Ele também teve derrotas, mas ele fala da derrota? Ele fala da derrota, Lagoinha? Não. Sabe o que o Senhor pôs no meu coração? Quantos de nós, filhos de Deus, servimos o Deus vivo, o Rei dos Reis,
Senhor que abre porta onde não existe, fecha a porta a hora que Ele quiser, traz à existência o que não existia. Um rei, um Deus todo-poderoso, que teve graça de te chamar de filho. Olha, diante de todo o seu poderio, Ele olhou para mim e para você, na nossa individualidade, e nos chamou de filho. Um Deus que nos ama, um Deus que fez tudo isso. E na hora que nós vamos compartilhar, testemunhar, falar das obras de Deus, nos lembramos muitas vezes do quê? Dos fracassos. Mas não vai dar certo. Aquilo que eu fiz não funciona. Tem muita dificuldade. Isso sempre foi assim. São 12 espias, 10 mentalidade de fracassado. 10 não olharam para o Senhor, olharam para o problema. Até o inimigo olha para o que ele tem de histórico de poder. Nós não. Por que nós nos esquecemos de quem somos? Eu sou mais que vencedor em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo, vencedora em Cristo. Não é chavão quando você fala todas as coisas. Eu posso todas as coisas em nome de Jesus. Tudo é possível àquele que crê, em quem eu tenho confiado, em quem eu tenho crido. Talvez seja mais fácil mostrar um histórico de fracasso, um histórico de derrota, de dificuldades, para não precisar guerrear. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas estão olhando para mim e para você, onde quer que você esteja, sabe para quê? Para dizer assim: como que faz? Você conquistou aquilo, como que eu faço isso? Você foi salvo, como que eu posso ser salvo também? Você foi curado, como que eu posso ser curado como você foi? Me ensina o caminho da verdade, da justiça, do juízo, me ensina. O que você tem testemunhado? O lábio dos justos apacenta muitos. A morte e a vida está no poder da língua. Profira vida, gere vida, como nós louvamos, vida abundante. Nós louvamos cura, louvamos restauração. O Espírito de Deus está aqui trazendo cura, restauração, ministrando unção, poder, libertação. Fuja de ser um promotor do caos, de ser um promotor da maldição. Se a minha língua pode amaldiçoar, eu vou usá-la para abençoar. Abençoar quem? A todos. Político, presidentes, governadores, as esferas do exército, da marinha, da aeronáutica. Você tem orado pelo seu país? Você tem profetizado vida? É fácil reclamar, meus irmãos. O mais fácil é reclamar, o mais difícil é se colocar na brecha. Ezequias podia seguir o que outros fizeram. Ele parou, limpou tudo. O limpar é colocar a mão na sujeira e tirar a sujeira. Ele trouxe restauração. Pare de dar valor àquilo que não tem valor. Pare de dar valor ao pecado. Sabe aqueles testemunhos que a pessoa gasta 99% do tempo falando do caos, do inferno que foi, do pecado que foi destruído, que o diabo fez e aconteceu, e refletiu naquilo, e atingiu o marido, e a esposa, e os filhos, e não sei o que. Aí depois, mas Jesus teve misericórdia de mim e me libertou. Aí eu paro às vezes para pensar, é verdade que ela queria compartilhar tudo que o diabo fez, mas o que Deus fez foi infinitamente maior, mais profundo, de maior extensão, mudou o que ninguém pode fazer.
Dedique tempo para isso, para compartilhar, para testemunhar em quem eu e você temos crido. Sabe, meus irmãos, nós não fomos alcançados pelo Senhor porque nós somos alguma coisa. Deixa eu falar uma verdade para você. Eu e você, na ótica humana, no olhar do homem, nós não temos valor. Eu não estou falando isso para te menosprezar. Eu estou falando isso para nos colocar no patamar que tem hoje. Tem pessoas que assim, glória a mim, louvado seja eu. Porque se eu não falar, não pode fazer. Se eu não sei o que, nós não somos nada se não fora o Senhor. Isaías fala que nós somos menos do que nada, e menos do que nada o que nós fazemos. Por isso que nós morremos. Obrigado, Senhor. Que se eu dependesse de mim mesmo, eu já estava apodrecendo no inferno, em meio aos pecados. Eu não tinha força de me salvar. Não há o que eu possa fazer para me tirar do lodo de pecado, das entranhas do inferno. Não há. Por isso nós vivemos no mundo e vemos tanta malignidade, tanta maldade, tanta crueldade, tanto pecado, tanta morte, tanta coisa que você fala assim: como alguém pode ter tanto ódio do outro? É porque o mundo está morrendo no maligno. Mas eu e você não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Você não é daqui. Este não é o seu lugar. Nós estamos de passagem. Sabe por que eu e você estamos aqui? Para sermos testemunhas. Livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos da Bíblia. Esse livro não terminou. Sabe quem continua escrevendo esse livro hoje? Eu e você. Quais são os seus atos? Em quem você tem crido? Em quem você tem testemunhado? O que você tem falado? O que você tem compartilhado? O que você tem vislumbrado? O que a sua sombra fala de você? Não é por mim, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu sei fazer, não é pelo meu dinheiro, não é pelo meu poder. É por causa dele. Tudo é por ele, para ele e por ele. Por ele são todas as coisas. Todas as coisas é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória dele. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Porque o inferno vai se levantar. Ezequias consertou o altar, consertou a igreja, limpou, purificou, trouxe o povo para colocar seu coração e louvar ao Senhor. E o que aconteceu depois? Senaqueribe veio ameaçá-lo, veio destruí-lo, levantando-se. Nós vivemos em guerra, vão se levantar dificuldades, já tem se levantado. Lagoinha, a questão é como eu e você nos posicionamos. Em quem? No Senhor. No Senhor. Não deixe Senaqueribe te assustar. Não deixe ele perturbar o seu coração com setas, com frases, menosprezando quem você é em Deus. Não quem é você para você mesmo, mas quem você é em Deus. Que em Deus eu sou mais que vencedor. Em Deus todas as coisas me serão possíveis. Quando eu colocar a planta dos meus pés, Ele falou que Ele me daria por herança. Eu sou filho do Deus vivo, irmão de Cristo. Se eu sou irmão de Cristo, meu propósito é continuar o projeto e o propósito que Jesus veio aqui à terra e estabeleceu, que é ir levar a palavra de salvação, levar vida a todos. Não está falando se estiver só no calor ou estiver no frio. Se eu estiver bem, mas eu estou com um pouco de dor de cabeça, então hoje não vou fazer nada. Ide, vá, seja firme, seja constante, não desista, não esmoreça, fique firme e tenha fé.
lute, porque o Senhor é contigo. Continue, não dê lugar às piadinhas, às frases de Senaqueribe do dia de hoje. Quem é o Senaqueribe que tem trazido fumaça na sua mente? Quem é o Senaqueribe que tem trazido pequenas gotas de lixo para que você pudesse talvez duvidar, titubear, esmorecer na fé? Mas, primeira coisa, depois de tudo isso, depois que ele limpou, purificou, ele trouxe o povo para louvar ao Senhor. Segunda coisa que o rei Ezequias fez, capítulo 32, versículo 2, eu acho que 2. Versículo 3. Consultou os seus oficiais e comandantes do exército. Ele teve conselho dos seus príncipes. Em quem eu e você temos buscado conselho? Quem tem sido o seu conselheiro nestes dias? Sabe, meus irmãos, eu preciso ouvir, preciso parar para ouvir conselhos. Não sei se o pastor Marcos está aqui assistindo o culto, e nessa semana eu procurei para conversar com ele, porque nós precisamos também ouvir conselhos. E eu pego esse conselho, eu guardo aonde? No coração. Preciso aprender a guardar o conselho. A palavra diz: na multidão dos conselheiros habita o que, meus irmãos? Sabedoria. Talvez eu tomando um caminho não tão adequado. Ora ao Senhor, chama os conselheiros. Ele chamou os conselheiros, os príncipes, os oficiais, e tomou a decisão. Deixa eu aproveitar rapidamente alguns irmãos aqui que o Senhor pôs no meu coração agora. Corre aqui, pastor Rogério Campos, Eliana, Belalice, Marcos, Márcia, Simone. Vem aqui em cima rapidamente. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Vamos lá, Lagoinha. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz a palavra do Senhor. Guardei os seus ensinos. E precisamos também guardar o conselho, a orientação. Veio meu coração aqui, a hora não estava preparado para isso. Estão poucos irmãos aqui. Por que eu estou comentando isso? Conselheiros. Me ajuda, Senhor, envia pessoas para me ajudar, para ser conselheiros. Faltou o Marcelo. Marcelo, corre aqui também, faltou você. Conselheiros. Lagoinha, conselheiros, vem mais para cá. Por favor, junta, fica do lado aqui, para que os irmãos aqui nas mídias possam ver. Nós temos uma área chamada gerações na igreja, na Lagoinha, que cuidamos de noivos, de namoro, de casados, de pessoas de maior idade, chamadas gerações. Responsabilidade minha e do pastor Campos, que aqui está. Se tem dúvida, procure-nos. Nos procure. Procure conselho. Quem não confessa a tentação vai confessar pecado. Procure conselhos. Irmã Eliana tem trabalhado na consolidação. Pessoas estão chegando na igreja, ela vai caminhar junto, até que esse continue num GC, no nosso GC caminhando. Pastor Eliana, Veralice, missionária Veralice, responsável pela área da consagração. Buscar a Deus, precisamos buscar ao Senhor. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode. Corramos, porque o tempo está findando. Minha esposa Simone, responsável pelas irmãs, pelas mulheres, pastora dessa igreja. Irmã, você está com dificuldade? Não espere, ore e busque conselhos.
casal que tem nos ajudado, líderes do diaconato, Marcos e a Márcia, casal MMs, líderes dos diáconos, orientando como fazer, aonde seguir, líder de GC, Márcia, responsável pela intercessão. Essa é uma área tão importante. Você não vê no púlpito ninguém intercedendo, mas nas madrugadas, nos horários, antes de começar o culto, na sala de oração, muitas das vezes intercedendo por cada banco. Aquele que vai sentar aqui, Senhor, se estiver enfermo, traz cura. Ou para ele estiver talvez o casal se separando, traz clareza, que volte o amor. Intercessão, está intercedendo. O que está mais distante ali, um dos menores de todos, Marcelo, toda a parte operacional da igreja, ele tem nos abençoado. Olha isso aqui, meus irmãos, eu olho tudo isso aqui, o Senhor tem dado, e tem nos dado graça, através do irmão também, para sermos bons mordomos, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu queria pedir uma coisa, nos seus momentos de refeição, que agora serão só 2, porque você, pelo menos 2, porque você vai estar em jejum esses dias, mas daqui para frente, Lagoinha, lembre-se destes irmãos, porque Senaqueribe quer se levantar para destruir os líderes, é uma guerra. Oramos uns pelos outros, mas precisamos ser cobertos também da oração dos irmãos. Lembre-se de orar por esses irmãos, por suas famílias, seus filhos. O inferno está lutando para destruir um dos nossos líderes, um dos pastores, que ele entende derrubar o pastor, derrubar o líder, derruba talvez uma geração inteira. Quantas igrejas fechadas, eu fico imaginando quantas gerações, pessoas poderiam ser salvas, que estão se desviando, se afastando, por falta de lugar para compartilhar e pregar-se a palavra de Deus. Orem por esses irmãos, orem por suas casas, que o Senhor possa continuar abençoando-os. Amém? Pode ouvir um amém? Agora eu ouvi. Amém, meus queridos. Por se assentar. Isso, pastor Rogério, me ajuda aqui também, por favor. Líderes, oficiais, buscar conselho junto aos oficiais. Ensino, a palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina, nos orienta. E aqui foi a orientação. Rei Ezequias foi buscar orientação, conselho com os oficiais. Guarde no seu coração a orientação, o conselho que você recebeu. Não deixe ele cair em vão. Não deixe cair em lugar qualquer, porque isso vai te fortalecer na palavra de Deus. Normalmente esse conselho vai vir fundamentado na palavra de Deus. É o que eu sempre oriento os meus irmãos. Não fale da boca ou somente do coração, mas fale da palavra de Deus, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai encontrar fundamento e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Palavra de Deus. E aí daqui a pouco você ouviu um conselho, pôs em prática, guardou no coração o conselho, pôs em prática. Rios de água viva começam a fluir, você começa a testemunhar, você começa a falar da obra, falar do milagre na sua vida, e as pessoas começam a ouvir esse milagre e começam a falar: eu quero para mim, eu quero para você, eu quero para meu pai, para o meu irmão. E eles vão ser alcançados, salvos, libertos, transformados pelo poder do nome de Jesus. Não é em vão. Corpo de Cristo, vivemos como corpo, como unidade, como corpo de Cristo. Quando você ouvir o conselho e guardar no seu coração, guarde. Não deixe cair fora. Que essa palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, o diabo está lutando para tentar roubar. A palavra é semeada e o diabo vem tentando tirar essa semente para que ela não germine. Que a palavra de Deus germinando na sua vida, você se torna uma pessoa poderosa em Deus, em obras.
Não tem como. Ezequias fez isso. Procurou consultar os seus oficiais. Para finalizar, vamos ficar de pé, Lagoinha. Versículo 5. Ficar de pé quem pode, tá, meus irmãos? Fiquem à vontade. Versículo 5 diz assim: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Rei Ezequias ficou animado. A minha versão diz assim: depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre esse muro. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi. Você tinha uma proteção, você vai procurar dobrar essa proteção, orar, jejuar, chamar o seu irmão ou a irmã para orar junto contigo, dobrar a proteção, dobrar o muro. E aqui me chama a atenção o aspecto do muro. Quando você está caminhando e você chega no muro, o muro é um limite. Dá para passar depois do muro? Só se fosse um fantasma, se existisse. O muro é um limite. E aqui eu queria trazer mais um fechamento para nós nessa manhã que veio ao meu coração. Nós precisamos entender que para muitas áreas da vida existem limites. Precisamos aprender quais são os limites. Eu preciso aprender a construir um muro e me fortalecer, mas eu preciso entender dos limites. Pai, você tem limites. Mãe, você tem limites. Mas filhos, vocês precisam ter limites. Irmãos, nós precisamos ter limite. Sociedade, precisamos de limites. A cidade precisa de limites. Não é só limite de velocidade, são princípios de limites. Ah, mas pastor Rogério, vivemos em novos tempos. Eu olhei para a missionária Vera Alice, agora lembrei, chegando a 80 anos, ela está vivendo numa nova geração. Certamente tem coisas que ela deve, como o pastor Rogério mencionou, os cabelos ficaram desse tamanho, como dizia, arrupiada. Ah, mas eu fui maltratado. Ah, porque no meu pai era assim. Não, hoje vai ser diferente. Ei, você chegou até aqui porque você recebeu este ensino do seu pai e da sua mãe, este ensino da sociedade lá de trás. Talvez se você não tivesse recebido aquele ensino, nem aqui você estaria hoje. Limites. Veio um texto no meu coração, está em Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Bíblia, meus irmãos, Bíblia. Não ultrapasse, não remova, honre e respeite marcos antigos. Eu já falei muitas vezes e já ultrapassei alguns marcos que meu pai tinha falado, não passe, e colhi a consequência da minha atitude. O Senhor tenha misericórdia. Misericórdia. Me chama a atenção o que Ezequias fez. Ele fechou a água da cidade. A água nasce aonde? Na cidade, e corria para fora. Eu vou deixar meus inimigos se alimentarem da minha água, da minha fonte? Não. Cada vez que eu falho, cada vez que eu dou liberdade para que aquele meu inimigo, o adversário, se alimente, eu estou dando força para ele. Cada vez que eu peco, que eu minto, que eu omito, que eu enrolo, que eu dou um jeitinho, eu estou alimentando o meu inimigo.
rei Ezequias blindou, fechou para que tivesse água apenas a cidade, apenas o povo de Deus. E quando ele fez isso, ele começou a construir defesas. Primeira defesa, o limite da muralha, o muro para fora. Ele fortificou o muro. E aí depois ele fez o quê? Armas e Lagoinha, armas e... Qual é a arma que você tem contra o inferno? Oração. Tem alguma outra arma? Palavra de Deus, jejum, perdão é uma arma, conserto é outra arma. Temos várias armas em Deus para quebrar o que o inferno quer fazer. Às vezes o inferno quer construir um trono para te destruir. Você vai e destrona isso no nome de Jesus. Você quebra. Parede da inimizade, você vai lá e quebra. Contenda com o seu chefe, você vai lá e quebra. Contenda com o presidente, você vai lá e quebra. No nome de Jesus, armas. Mas eles construíram também escudos. Qual tem sido o seu escudo nesses dias, Lagoinha? Qual tem sido o seu escudo? Proteção. Ah, mas você falaram mal de mim. Qual é o meu escudo? Eles não falaram mal de mim. Falaram de quem? Quem que Senaqueribe atacou aqui? O Ezequias? Atacou Deus de Ezequias. Atacou o nosso Deus. Quando falarem mal de você, não é de você, está falando do Senhor. E o Senhor acampa anjos ao redor, do nosso redor, nos guardando, nos protegendo. É Ele quem vai lutar. E olha, dura é a dor de quem quer enfrentar o Deus vivo. Não se preocupe. Não, nessa batalha vocês não terão que pelejar, porque Ele já está pelejando por você. Uma chave aqui, não sei para alguém. Toma ela. Não levante a sua luta por causa vã. É o Senhor que vai lutar. Tome posse. Essa guerra não é minha, não é sua, é do Senhor. Nessa guerra nós não precisamos pelejar. Nessa guerra nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Me vem um texto aqui para fechar. O rei de Ezequias, versículo 7 e 8. Sabe o que ele fala para o povo? Olha lá, versículo 7 e 8. Vou ler com vocês. Ele falando para todo o povo: esforcem-se, tenham bom ânimo, não temam o inimigo, nem vos espanteis com esses blá 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 que ele está fazendo, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Meus irmãos, não é a quantidade, a maioria não necessariamente tem a razão ou tem a verdade nas mãos deles. A verdade está aqui na lei do Senhor. Porque há um maior, porque há um maior conosco. O maior está conosco. Repita comigo: o maior está comigo. Próximo versículo, para fechar, o 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear quais batalhas? As minhas batalhas, as suas batalhas. E aconteceu isso o quê? Depois disso, o povo creu nessa palavra, descansou na palavra de Ezequias, confiou. Em quem você tem confiado? Confie na palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ele é fiel para cumprir. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Vamos lutar a guerra no Senhor. Ele já venceu as nossas guerras.